sociais, então a gente está aqui para colaborar, o que eu puder te ajudar. Sim, sim, com certeza, vai ajudar muito, vai agregar muito, pode ter certeza. Volto a falar, muito obrigado, né, por ter aceitado aí o convite, tá bom? A gente vai estar aí ajudando muitas pessoas, né? A live ficará gravada, né? Então, creio que aquele que não pôde assistir hoje vai assistir em algum momento, vai tirar suas dúvidas, enfim, porque é de grande importância, né, o conteúdo que iremos compartilhar hoje, tá bom? E pode disponibilizar o meu e-mail, o meu WhatsApp, para que as pessoas que vão assistir depois, né? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de uma nova live, pode mandar o WhatsApp, pode mandar e-mail. A gente está aqui para colaborar com a categoria. Certo, tá bom. E claro, também, mais tarde iremos falar desse livro que é top, hein? Isso aqui Meu é uma li... Você ferramenta. já leu? Tô lendo. É uma Já ferramenta leu. útil demais, viu, para muitas pessoas que precisam conhecer. Já aqui Gente, ao vivo, quero demais. te agradecer, viu, pelo presente. Muito obrigado mesmo, de coração. Fiquei muito grato, né? Você foi o Muito primeiro a ganhar esse livro, hein? sério. Foi o primeiro. Olha só que bom, muito bom mesmo. Eu estava lendo aqui, né, e vendo cada tópico dele aqui no sumário, eu falei, meu, que top, viu? Não vejo a hora de finalizar e agrega, né, na gente também, enfim, tudo que a gente acaba conhecendo, tem coisas que eu jamais imaginaria ali. E eu creio que ainda vou aprender muito mais. Na verdade, é um resumo aí de 15 anos de advocacia, trabalhando com acidente de trabalho, doença ocupacional, assistindo muitos empregados sendo dispensados doentes. A gente fez numa linguagem bem simples, porque ninguém é obrigado a entender o linguajar do direito. Então, assim, eu fiz um livro para os meus clientes. Eu quero que os meus clientes, as indicações dos meus clientes, tenham consciência do direito, porque eu acredito, Diogo, que a informação, ela salva vidas, Sim, literalmente salva vidas. é Entendeu? Tem verdade, muita doutor. gente que eu recebo que perdeu o direito a receber indenizações, por exemplo, em acidente de trabalho, porque decorreu muito tempo. Mas, doutor, eu não sabia. Eu falei, por isso que eu gravo vídeos, porque eu quero informar os empregados, porque a informação vai salvar a vida. O empregado está em cima de uma cama, como eu recebo no escritório, que não tem mais direito a uma indenização, porque decorreu muito tempo, porque a justiça, ela não socorre a quem dorme. Você tem 2 anos para entrar na justiça. Não entrou, pode ter acontecido a pior lesão, não pode se fazer mais nada. Então, a partir daí, eu comecei a criar vídeos no YouTube, no Instagram, escrever livro, que eu falei, eu venho de uma família muito simples, muito humilde no interior do Ceará. Então, eu falei, eu vou, né, transmitir o conhecimento que eu tenho e o público que eu escolhi são os menos favorecidos. Eu não trabalho para empresários, eu trabalho para o público menos favorecido, que são os empregados. Nossa, que top, hein? Uhum. Tenho acompanhado, né, suas redes sociais, tanto no YouTube, Instagram, cada conteúdo, cada informação que você passa de uma clareza que eu falo, meu, nós todos precisamos ouvir, né? Precisamos disso, precisamos de fato disso, porque é um despertar, entendeu? Para todos nós. Bom, doutora, vamos lá, vamos para o assunto de hoje. Vamos, né? Vai ter algumas perguntas aí e a gente quer abordar um pouco, né? Como foi do tema sobre as novas leis aí que pode sim favorecer os motoristas, embora são muitos injustiçados ainda, né? Talvez essa não seja das melhores, mas deu uma clareada, né? Tem muitas outras, né? Inclusive hoje no grupo de caminhoneiros que nós temos de todo o Brasil, né? Tem caminhoneiro de todo do trecho, né? Que nós costumamos falar. Debatemos muito, foi muito sadia as conversas, né? Eles contando das injustiças, de repente chega numa sexta-feira para fazer uma entrega, chega às 6 da manhã, quer voltar para pegar a estrada Chega no numa mesmo dia ou sexta-feira no dia para fazer uma seguinte. entrega, chega às 6 da manhã, quer voltar para só um instantinho para abrir aqui. Pode continuar, desculpa. Ah, Acho que travou. Não dá para acessar os dois de uma vez. Tem que sair. Pergunta se está chovendo. Diogo? bom, acho que deu a Diogo caída aqui, não voltou, sei o que gente. aconteceu. Pronto, voltou.
É ao vivo, pessoal, é assim mesmo, e é a primeira vez É ao também aqui, vivo. assim, doutora, né, com você aí do Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo, então eu tô É, meio um pouco nervoso, né, eu costumo não mais fazer fique, aqui com o não. público daqui. Então, e aí hoje o debate foi justamente sobre isso, né, doutora? Sobre algumas injustiças que os caminhoneiros sofrem. Às vezes o cara, pai de família, exemplo, sai lá do Ceará, vem aqui para São Paulo, aí chega numa empresa 6 da manhã, aí eles passam o dia inteiro para ser recebido, acaba não sendo recebido, aí vai receber na segunda-feira, você percebe? Onde ele a vontade dele era vir fazer a entrega dele e retornar para casa para na segunda-feira, mais ou menos, estar chegando na sua casa de volta. Enfim, vários outros assuntos nós compartilhamos aqui. Então, quero aqui abrir para a senhora aí, para estar compartilhando com a gente aí um pouco das novas leis e também, logo após, responder algumas perguntas do pessoal que está chegando, tá bom? Tá bem, Fique à vamos vontade, lá. doutora. Obrigada, Diogo. Meus queridos, todos muito bem-vindos à nossa live. Muito obrigada pelo convite, Diogo. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Antônia Ximenes, especialista em direito do trabalho. Né? Nós hoje vamos falar do direito dos caminhoneiros, dos rodoviários, mas vocês podem fazer outras perguntas fora dessa categoria. Mas vamos falar em especial dos caminhoneiros, porque, gente, tem uma decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, de julho do ano passado, que beneficiou demais os caminhoneiros. E eu tenho certeza que as empresas não estão contando para esses empregados que os direitos que eles adquiriram desde julho do ano passado. Existe a lei dos motoristas, muito conhecida como a lei dos caminhoneiros, mas não é só para caminhoneiro, é a lei dos motoristas, e ela não era uma lei favorável aos motoristas, né? Nós sabemos que os motoristas eles ficam 10, 12. Eu peguei um caso 2 semanas atrás que o caminhoneiro estava 8 meses fora de casa. A realidade dessa categoria é bem peculiar, bem diferente, só que eles estão nas estradas, né? Então, se eles não têm boas condições, eles vão causar acidente. Então, eu acho que por isso o STF não tem decidido a favor de empregados, infelizmente. Mas o STF, em julho, decidiu a favor dos caminhoneiros e ele declarou inconstitucional 11 artigos da lei dos motoristas. O que isso significa, declarar essa inconstitucionalidade? Ele disse o seguinte: isso aqui não vai se aplicar, isso aqui não serve, não, isso aqui você não. Declarar inconstitucional significa dizer isso aqui não é para aplicar. Então, por exemplo, você está me falando aí do caso dos caminhoneiros aguardando muito tempo para descarga e carregamento. Até julho do ano passado, esse tempo todo que o caminhoneiro ficava aguardando para carregar o caminhão e descarregar, isso é geralmente feito por ajudante, por pessoas da empresa onde ele vai fazer o carregamento, ele ficava o dia inteiro ali e ele não ganhava 100% da hora dele. Ele ganhava apenas 30%. É isso que estava na lei. Veio o STF em julho e falou o seguinte: não, se o caminhoneiro está o dia inteiro ali esperando para carregar e descarregar, se vai carregar, se vai descarregar, se tem que voltar no dia seguinte, se ele ficou deitado lá enquanto estava carregando, isso não é problema do caminhoneiro. O caminhoneiro estava à disposição da empresa. Então, a hora dele tem que ser paga 100% e não 30%. Porque a lei diz que esse tempo que ele ficava, por exemplo, no caso que você me contou, que o caminhoneiro fica um dia inteiro lá esperando, só era pago 30% da hora desse caminhoneiro. Hoje não. Hoje ele ganha 100%. Por isso que eu falo, caminhoneiro, muitos caminhoneiros, eu sei porque eu tenho atendido muitos no nosso escritório, 200, 300 mil, pegamos com uma ação de mais de 1 milhão de horas extras. Porque se isso não está sendo pago de forma correta, tudo isso é horas extras. Então, era 30%, agora é 100%. Antigamente, não muito antigamente, nós estamos falando de julho do ano passado, o caminhoneiro que viajava revezava com o colega, enquanto o colega estava dirigindo e ele estava descansando, aquilo era descanso. Hoje não. Se ele está deitado e o caminhão está andando sendo dirigido por outro colega, ele está ganhando horas extras. Então, descanso é o caminhão parado. Então, aquele revezamento de 2 colegas, que um dirige enquanto o outro descansa, isso acabou. Ah, mas ele está descansando, está deitado, o colega que está levando o caminhão. Ele está ganhando a hora dele 100%. Ninguém descansa com o caminhão na estrada, gente. Quem é que não conhece as estradas brasileiras? Imaginem. Você imagina um caminhoneiro, até na hora de dormir, por exemplo, um caminhoneiro de carreta carregada.
Naquela carreta, às vezes, tem cozinha, tem cama, ele mora dentro daquela carreta. Você acha que esse caminhoneiro dorme direito, Diogo? Porque ele serve de vigia para a carga. Ele está com a carreta abarrotada. Exatamente. Às vezes de produtos muito caros, às vezes de produtos perecíveis. Então, tem casos, por exemplo, que o motorista nem dorme uma noite inteira dentro da carreta, porque ele tem que acordar, porque lá a carga dele, como é perecível, ele tem que verificar se a refrigeração está funcionando de forma correta. Às vezes para. Então, ele não tem descanso. O caminhoneiro, para mim, é uma das categorias, infelizmente, mais desvalorizada no nosso país, mais mal paga, eu diria. Mais mal pago. Por quê? Porque ganha muito pouco e é muito enrolado. Muito enrolado. A empresa chega para ele e fala assim: você vai sair aqui de São Paulo, vai para o Nordeste levar essa carga. Se você conseguir chegar em 3 dias, eu te pago 11% do valor da carga a título de comissão. Isso não vai para o contra-cheque dele. Ontem mesmo eu atendi um caminhoneiro que o salário dele é 2.500 e ele fazia 7, 8 mil. Eu falei, mas de onde vem esses outros 5 mil? Ele, doutora, porque eu ganho porcentagem em cima da carga, de acordo com as entregas. Eu falei, mas cadê seu contra-cheque? Ele falou, doutora, nem dá um contra-cheque. Quando eu fui fazer o cálculo das verbas rescisórias dele, a empresa paga férias, pagou verbas rescisórias tão somente acima de 2.500, que é o salário de carteira. Só que ele ganhava 7, 8, porque ele ganhava essa comissão a cada carga entregue. O contra-cheque dele não tinha que estar 2.500, tinha que estar 7, 8 mil. O recolhimento do FGTS dele é acima de 7, 8 mil. O INSS dele é 7, 8 mil, que vai servir lá para a aposentadoria dele, inclusive a aposentadoria especial. Você ter na carteira 2.500 e você ganhar 7, 8 mil, como o caso desse caminhoneiro, que ganhava por cada carga que entregava, é uma diferença muito grande, Diogo. Amanhã ele sofre um acidente e vai se encostar pelo INSS, ele vai receber 2.500 quando ele tinha que receber 7 do INSS, porque a empresa contribuiu com 2.500. Amanhã ele se aposenta diante do acidente, porque eu falo de acidente, porque acidentes terríveis nas nossas estradas, né? Nossas estradas brasileiras são as que mais matam no mundo, gente. Exatamente. São as que mais matam no mundo. E acidente de trabalho, para quem não sabe que está aqui com a gente, a cada 4 horas um empregado sofre um acidente de trabalho. Fatal, com morte. A cada 34 segundos, eu estou falando 34 segundos, eu não estou falando de 34 minutos. A cada 34 segundos, um empregado sofre um acidente de trabalho. A cada 4 horas, o empregado morre. Uma empregada morre em função de um acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho no nosso país mata mais do que guerra, gente. E acidente nas estradas é o país que mais mata, gente. Então, isso é muito sério, nós temos que falar disso. Por isso que o caminhoneiro ele tem que descansar. A empresa tem que pagar um hotel para esse caminhoneiro descansar. Esse caminhoneiro ele não pode dirigir 3 meses direto sem voltar para a casa dele. Ele tem família, tem que ter vida social. Então, isso é muito importante. Se o caminhoneiro está dentro do caminhão, dirigindo ou descansando, ali não é descanso. Descanso é com o caminhão parado. E tem mais. Nessa nova alteração, todo trabalhador, aliás, até Jesus, no 7º dia descansou. Para quem não sabe, doutora, quando que eu tenho que ter a minha folga? Decora o que aconteceu com Jesus. No 7º dia, Jesus não descansou? O empregado também tem que descansar. Então, a cada 6 dias trabalhado, todo empregado tem direito a uma folga. Isso é, gente, para qualquer categoria. O caminhoneiro era diferente. Você imagina, o caminhoneiro que está nas estradas, correndo um risco danado, não só da vida dele, como se ele dormir, ele vai matar meia dúzia ali. Como é que esse caminhoneiro, no 7º dia, ele não para? Ele tem que parar. O caminhoneiro agora, Diogo, agora, desde julho do ano passado, a cada 6 dias trabalhado, ele tem que ter 35 horas de descanso, Diogo, que são 24 mais 11 entre uma jornada e outra. Então, para simplificar a informação, a cada 6 dias ele tem que ter 35 horas de descanso. Gente, a Antônia, a lei está muito benéfica para o caminhoneiro. Não está, não. Experimenta dirigir, gente, 10, 12 horas por dia, mais do que 6 dias. Imagina você sai aqui do Rio de Janeiro num ônibus como passageira, leva 4, 6 horas para chegar em São Paulo. Na minha idade, com 50 anos, você já chega quase aleijada. E o caminhoneiro, gente, não é só o cara lá de 30 anos, não, gente. O caminhoneiro, eu atendi 3 hoje. 52, 53, 55 anos. 30 anos à frente de um volante. Ele já não tem Exatamente. mais coluna, Diogo. Ele já não tem mais coluna. Esse caminhoneiro, ele está adoecido. Ele tem problema de joelho, de coluna, de Vai membros se atrofiando, superiores. né?
vai se atrofiando os músculos, vai as se juntas. atrofiando, vai se atrofiando. É uma categoria tão massacrada, entendeu? Então, assim, é muito importante. Eu tenho falado demais de caminhoneiro nos últimos tempos, porque é uma categoria que eu tenho recebido que, quando eles saem do escritório, quem está assistindo aqui, que é do escritório, que minha equipe inteira está aqui, sabe o quanto a gente fica sensibilizado, Diogo. É absurdo. Eu volto a falar do caso de um cliente que ficou 8 meses, Diogo, dirigindo, sem voltar para casa. 8 meses. O que eu atendi ontem, ele falou, doutora, eu ficava 3, 4 meses. 30, 40 dias era normal. 3, 4 meses eu ficava muitas vezes. 30, 40 dias sem voltar para sua mulher, para sua esposa, para o seu marido, porque a gente tem mulher à frente de volante também, para os seus filhos. Você perde até o crescimento dos seus filhos. E Exatamente. isso, Diogo, a Justiça do Trabalho tem reconhecido que essa falta de contato do caminhoneiro, do rodoviário, que fica meses aí, mais do que 7 dias trabalhando, a Justiça do Trabalho tem reconhecido dano existencial e manda pagar altas indenizações. Antônio, o que é dano existencial? O dano existencial, Diogo, é porque o trabalho é um dos pilares da minha vida. Né? Eu tenho minha vida social, eu tenho minha comunidade na minha igreja, eu tenho meus filhos, minha esposa, meu marido, meus familiares, que isso tudo tem que caber na minha vida. Eu não posso viver só para trabalhar. Trabalho é um dos pilares. Então, se eu estou trabalhando direto, eu não estou ficando com minha família, eu não estou congregando na igreja que eu quero ir, se eu não estou tendo minha vida social, isso significa que eu estou vivendo para trabalhar. Significa mais que a possibilidade de eu causar um acidente aumenta muito mais. Nós que dirigimos sabemos disso. Então, Sim. essa falta de convívio com a família, essa falta de convívio com a sociedade gera dano existencial, que a Justiça do Trabalho tem mandado pagar altas indenizações. Porque o empregado, seja ele qual for a categoria, ele não pode viver só para o trabalho. Ele tem que ter convivência na igreja dele, com o filho dele, com a esposa dele. Então, quem dirige 30, 40 dias fora de casa, como é que sustenta um casamento? Como é que sustenta? Como é que faz parte da criação dos filhos, Diogo? Fala para mim. Então, isso Exatamente. gera indenização por dano existencial. Então, o caminhoneiro hoje, ele a cada 6 dias trabalha. Mas, doutor, eu fico na estrada 30, 40 dias. A cada 6 dias, a empresa tem que se organizar e você tem que parar 35 horas. E entre uma jornada e outra, Diogo, importantíssimo nós falarmos disso, que é uma novidade que o STF trouxe para a gente, que antes de julho do ano passado, todos nós que trabalhamos temos que ter um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Você parou de trabalhar hoje, digamos, às 10 da noite. Você tem que contar 11 horas para você voltar para o trabalho. Então, tem gente Isso. que tem 11 horas. E o Para não dar caminhoneiro, interjornada, né? essa lei do caminhoneiro permitia que ele fracionasse esse intervalo. Um absurdo, tipo, eu tenho que descansar 11 horas, mas vou descansar 6, vou voltar a dirigir, daqui a pouco eu descanso mais 5. Quem é que descansa, Diogo? Então, o STF falou que não. Isso é um perigo para quem está à frente de um volante. Então, o caminhoneiro hoje não pode ter mais o intervalo dele de 11 horas fracionado. Se ele parou 9 horas da noite, ele vai contar 11 horas. Ele só vai voltar para a estrada depois de 11 horas. Mas, Antônia, eu voltei 6, 7, 8 horas depois. Isso significa que você tem 3, 4 horas extras, acrescida de 50% e com adicional de 20% noturno durante todo o período que você fez isso. Ô, Gente, a gente doutora, está falando. licença, rapidinho. Eu trabalhei em uma empresa, teve um senhor já, há muitos anos já do trabalho, né, a senhora falando aí, e inclusive ele acompanha o nosso canal, e um dia ele me procurou e falou assim, Diogo, por que você não faz uma live falando sobre depressão, problemas psicológicos, essas coisas depressivas, porque, cara, e ele falou para mim que eu acho que eu sou depressivo. Você tá entendendo? Por quê? A Só verdade, que Diogo, é um homem muito trabalhador, sabe? Ele pega, faz, acontece, e assim, eu não podia falar nada para ele, até porque, enfim, a gente é pequeno demais nessas questões, entendeu? Ele precisa do trabalho, né? Suponhamos que ele precisa do trabalho. E, infelizmente, a empresa ali escravizou ele, entendeu? E aí, todo dia a carga é batida no braço, todos os dias, pressão na rua, ligando, e aí já fez as entregas, onde está? Ah, por que ainda não saiu desse cliente para ir para o outro?
pressionando, entendeu? E aí ele me procurou, me chamou de canto e falou isso. A senhora acredita? Acredito. E os caminhoneiros, como os rodoviários, em todos os rodoviários, o motorista de ônibus é igualzinho. Eles estão doentes. Ou eles estão doentes de coluna, joelho, braço ou da cabeça. Infelizmente, é uma categoria que cresce muito como usuário de drogas, infelizmente. Né? Tem crescido muito, eu tenho recebido muitos clientes rodoviários, né? Que usuários estão dependentes, estão na dependência química, infelizmente, Diogo, porque é o caminho que eles estão encontrando para essa pressão toda. Para tentar superar, a gente sabe que não supera, a gente sabe que isso não é o que se resolve, mas, infelizmente, tem muitos caminhoneiros, muitos rodoviários indo para as drogas, né? Porque estão adoecidos. E as empresas pagam horas extras. Quando as empresas pagam horas extras, elas pagam de forma parcial. O cara faz lá 8, 10 horas, ela paga 5 para dizer para a justiça que paga, quando está pagando só 30% ou metade do que deve. E uma pressão danada, e elas dizem que não fazem controle de jornada. E tem GPS em tudo, tem sistema de GPS. Sabem tudo, toda hora, a hora que o empregado para, quando ele está carregando, eles sabem tudo. E ficam, né, fazendo essa pressão nos caminhoneiros. E eles estão adoecidos com síndrome de burnout, com depressão grave. São muitos empregados sendo afastados pelo INSS, rodoviários. Volto a repetir, quando eu falo de rodoviário, eu estou falando tanto do motorista de ônibus, como de caminhão, como de carreta. Eles estão adoecidos, cabeça. Aliás, a cabeça é a doença do século, né, Diogo? Né? Muitas categorias, elas estão adoecidas, se encostando pelo INSS por causa de cabeça. E uma das categorias, né, que está no primeiro andar aí é os caminhoneiros, os bancários, eles são os que mais têm adoecido em função de estresse, em função de muita pressão, são os caminhoneiros. Agora, você imagina um caminhoneiro adoecido, depressivo, na estrada, à frente de uma direção de uma carreta, Diogo. É um O que perigo. pode acontecer? Mais de 30 mil toneladas. Mais É uma 30 toneladas, no caso, né? irresponsabilidade. Eu entendo, Diogo, que inclusive os caminhoneiros, eles tinham que ser acompanhados por psicólogos. Exatamente. Né, hoje nós temos o teleatendimento, a gente não faz uma consulta com o médico né, de forma virtual, como nós estamos fazendo essa live. Eu entendo que, pelo menos uma vez por mês, as empresas teriam que disponibilizar uma equipe médica para conversar com esses caminhoneiros. Ô, doutora, olha, você falando disso aí, inclusive uma empresa que eu trabalhei, nessa mesma, que esse senhor me pediu ajuda, no caso, porque não faz uma live e tal, lá tinha muito índice de roubo, né? E 2 companheiros foram roubados em um caminhão. Os indivíduos chegaram, né? Fizeram a abordagem nele, colocaram eles dentro do baú do caminhão, cheio de mercadoria, mercadoria que machuca, que para lá e para cá, para lá e para cá, e rodaram com eles a cidade, né? Aqui na Zona Oeste, e levaram eles para uma mata, pegaram a mercadoria, né? Passaram para outro carro, tudo, e pegaram e mandaram eles embora a pé lá, sem conhecer, até que eles chegaram em um local, tudo, e depois eles conseguiram acionar a polícia, tudo, foram atrás, e eles conseguiram chegar na empresa. Tudo bem, tudo, chegou na empresa, fizeram o boletim de ocorrência e tudo, aí vai os dois. No outro dia na empresa, teve que ir normalmente, machucado, com as pernas machucadas, porque as caixas batiam nos ombros, eles caíam de um lado para o outro, porque os caras dirigindo de todo jeito, e aí achou que ia liberar eles para ir embora, né? E sem contar traumatizados, porque a mente deles era de que ia morrer naquela situação, entendeu? Acharam que ia ir embora, liberar eles para esfriar a cabeça e tal, isso e aquilo, não. Quem falou? Segurou até umas 10 da manhã, o expediente iniciava às 7, segurou até umas 10 horas da manhã, e pegaram um caminhão carregado e mandaram eles ir para a rua do mesmo, trabalhar naquela situação. E aí eles rejeitaram tudo, e aí falaram que se ele não fosse, que ia ter medidas disciplinares, porque ele está rejeitando o trabalho. Vê se É um pode uma coisa. absurdo. É um É uma absurdo. injustiça, É um entendeu? absurdo. É um absurdo. É uma turma que está adoecida demais e tem que procurar os seus direitos. Hoje, eu recebi uma pergunta que eu estava fazendo a chamada para a live. Uma das perguntas é o seguinte: doutora, a gente não coloca na justiça porque a gente não arranja emprego, porque eles ficam sabendo que a gente colocou na justiça. Diogo, desde 2010, hoje você só tem acesso ao processo trabalhista
se o advogado te der o número. Se o advogado te der o número, meu cliente tem acesso. Porque antes de 2010, as empresas consultavam o nome do empregado que ela queria contratar e ela via que ele botou na justiça. Hoje em dia não acontece isso. Não tem mais acesso. Elas tinham acesso a uma certidão. E a Justiça do Trabalho, como é protetora dos empregados, ela retirou esse acesso. Tem mais de uma década que não se faz mais isso. Mas é aqueles mitos que o empregado acha que se colocar na justiça, outra empresa vai Não vai saber. conseguir. Isso não existe mais. E o caso, eu vou trazer um caso concreto que fica mais fácil da gente visualizar. Eu estou atendendo um caminhoneiro de 52 anos do Maranhão. Gente, eu estou no Rio de Janeiro, mas como o processo é eletrônico, a gente atende o Brasil todo, porque eu atendo você da forma que eu estou lhe dando essas informações aqui, você me passa toda a documentação por WhatsApp e eu protocolo o processo no meu computador e sua audiência é feita aqui, ó. Diogo é o juiz e eu sou sua advogada. É assim que está funcionando a justiça hoje, é tudo virtual. Então, a gente atende o Brasil inteiro hoje, tá? Isso é importantíssimo falar. E eu atendendo Bacana. esse cliente, e ele com essa preocupação, doutor, eu não vou conseguir emprego. E eu, depois que eu terminei de atender, eu falei, seu José, o senhor está com 54 anos. De forma muito grosseira, o seu atendimento, eu entendo que o senhor vai ter direito pelo menos a uns R$700 mil, entre horas extras e indenização pelo acidente que o senhor não foi socorrido. O senhor está ganhando R$2.700. Faça uma conta para mim, quando que o senhor vai ganhar R$700 mil trabalhando, ganhando 2.700, 3.000? O senhor vai ver que o processo vale muito a pena. Com a idade que o senhor está. Primeiro, que a empresa não vai saber o número do seu processo, não vai ter acesso. Segundo, a gente não está falando de 10, 20, 30 mil. Hoje, um caminhoneiro se acidenta nessas estradas, o STF, gente, o STF é a última palavra em direito no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Ele fala o seguinte, que atividades de risco, como a do caminhoneiro, que o STF já falou que é atividade de risco, nem precisava ele falar, porque não precisa nem ser uma pessoa muito inteligente para saber que é uma atividade de risco. Atividade de risco, quando você sofre um acidente numa atividade de risco como a de caminhoneiro, a empresa vai te pagar uma indenização, Diogo, independente se o empregado contribuiu, se o empregado dormiu, se o empregado estava usando alguma coisa e acabou dormindo no... Independente de qualquer coisa, a empresa vai pagar uma indenização. E tem muitos caminhoneiros que estão afastados pelo INSS, recebendo o INSS, e eles acham que não tem direito nenhum na trabalhista. O caminhoneiro, assim como qualquer outro empregado que esteja nos assistindo aqui, tem que entender o seguinte, gente, INSS é um seguro. Igual o seguro de carro, eu pago o seguro do meu carro, se ele for roubado, tem que restituir o meu carro para mim. O INSS, você que trabalha de carteira assinada, ele é descontado obrigatoriamente lá no teu contra-cheque. Antes de você receber, o INSS já está recebendo. Então, quando você sofre um acidente, você adoece, como vocês estão adoecidos da cabeça, e vão se encostar pelo INSS, o que o INSS está fazendo não é favor, não. É porque você está pagando ele antes mesmo de você receber seu salário, é descontado no seu contra-cheque. INSS é seguro social, é um seguro. Eu pago, se acontecer alguma coisa comigo, você vai me pagar todo mês. Agora, a responsabilidade da empresa é outra. Se eu trabalho numa atividade de risco e eu me acidentei, e em função desse acidente, hoje eu tenho uma sequela, você, empresa, vai me indenizar. E se eu morri nesse acidente, como acontece com muitos caminhoneiros, infelizmente, que a cada 4 horas, como já dito, morre um empregado por acidente de trabalho, se esse empregado morreu, a esposa e os filhos vão ser indenizados. E eu não estou falando, gente, de 30, 40, 50 mil, não. Eu estou falando de 500 mil, 700 mil, 1 milhão. Eu já vi indenização desse tipo, ver com os meus olhos, trabalhar num processo e ver uma indenização de 3 milhões e 400. Então, os empregados, eles precisam ter noção. Aí, quando eu atendo a gente que eles falam assim, mas, doutor, eu já estou recebendo pelo INSS, mas, doutor, eu me aposentei por invalidez pelo INSS em função do acidente. A empresa tem que me pagar alguma coisa? Óbvio que tem. Você se aposentou pelo INSS, não é porque o INSS é bonzinho, não, é porque você tem uma vida pagando para ele, e INSS, gente, a partir de hoje, quem está assistindo essa live, quem me segue, bota uma coisa na tua cabeça. INSS é igual não, é um seguro, igual um seguro de carro. Por isso chama-se Seguridade Social, é um seguro. Ela recebe antes de você descontar no teu contra-cheque. Se acontecer alguma coisa com você, ela vai te pagar aquele seguro, que nada mais é do que o valor do benefício previdenciário. Então, se você se aposentou por invalidez em função de um acidente de trabalho,
Isso não retira o seu direito de receber uma pensão para o resto da vida, por exemplo, da empresa. Doutora, eu vou receber 2 vezes? Não, você não vai receber 2 vezes. Você está recebendo do INSS porque você pagou. Você vai receber da empresa porque você trabalha numa atividade de risco. E toda empresa que desenvolve uma atividade de risco, ela é responsável por todos os danos que ela causa ao empregado. Então, são indenizações totalmente diferentes. Então, se você está aposentado por invalidez em função de um acidente de trabalho, e você trabalha numa atividade de risco como os caminhoneiros, você também tem direito a uma pensão lá da empresa. Doutora, eu estou recebendo 3, 4, 5 mil do INSS. Vai receber a mesma coisa lá da empresa, todo mês, como se empregado você fosse. Mas, doutora, a empresa vai me pagar mesmo recebendo do INSS? Vai te pagar mesmo recebendo do INSS. Isso é pacificado na justiça, gente. Isso tem legislação própria. Então, Diogo, é assim de empregados mutilados, puxando de perna, de acidente, doentes da cabeça, de uma jornada exaustiva, que além de estar muitos afastados pelo INSS, mas muito aposentados mesmo, tá, Diogo? E eles acham que por estarem afastados do INSS, recebendo benefício previdenciário ou recebendo aposentadoria por invalidez, eles não têm direito a reclamar da empresa. Tem, gente. Tem. E vou te falar mais, a indenização alta que vai resolver o teu problema, como um caso que eu peguei o ano passado, que o empregado teve que reformar a casa inteira porque ficou numa cadeira de rodas. Quem fica numa cadeira de rodas, Diogo, tem que reformar a casa inteira, tem que adaptar a casa inteira. Então, Exatamente. quem vai resolver esse problema não vai ser os 3, 4 mil que tu está recebendo do INSS, não. Vai ser a empresa que vai te pagar. 300, 500, 1 milhão, te botar na folha de pagamento até o dia que você falecer. Então, é muita falta de informação. Eu recebo todos os dias, Diogo. Doutora, eu não tenho direito não, doutora, porque eu já estou aposentado pelo INSS. Doutora, eu estou... São coisas de novo. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas eu quero que entre na tua cabeça que está me assistindo. Tu Não, recebe do tá ótimo, doutora. INSS, tu recebe do INSS não é porque a empresa é boazinha, não. Tu não recebe do INSS não é porque o INSS é bonzinho, não. Tu recebe do INSS porque você estava pagando, descontando no teu contra-cheque. É um seguro social. Aconteceu o sinistro, você tem que se aposentar ou se afastar, ela tem que pagar. Experimenta não pagar o INSS. Se acontecer um acidente, para tu ver se se ele vai pagar a tua aposentadoria ou teu benefício. Só paga se você estiver contribuindo. É um seguro, por isso se chama seguro social. Agora, a empresa, você caminhoneiro, assim como caminhoneiro, vigilante, as pessoas que trabalham em atividade de risco, a indenização que vai resolver o teu problema está lá na empresa, não está no INSS. Não está naquela coisinha que você recebe do INSS. A coisa grande está lá na empresa. Eu não Nossa, estou doutora. fazendo apologia para empregado processar a empresa, não, Diogo. Sabe por quê? Eu estou fazendo apologia para empregado procurar os seus direitos. Porque a empresa não previne. Então, se você não previne, se eu pego o meu carro, se eu bebo aqui, vou ao churrasco, bebo trocentas cerveja e pego o meu carro para dirigir, eu tenho que ter a consciência que eu estou botando a minha vida e a vida de terceiros em risco. Então, a empresa, quando ela trabalha com atividade de risco, ela já bota o lucro dela lá em cima, porque ela sabe que tem que pagar indenizações. É igual quem trabalha em hospital, Diogo. Atividade altamente de risco. Então, o hospital experimenta não ter um plano de saúde, experimenta ligar para o hospital e perguntar quanto é que é uma internação no final de semana. Aí, quando sai uma indenização, o empregado recebeu 1 milhão de indenização em função de um acidente de trabalho. Gente, o empregado ficou rico por causa da empresa. Não, gente. A empresa já faturou quantos milhões em cima desse empregado? Quanto é que vale a carga do empregado que eu atendi, que ficou 8 meses fora de casa? Quantas cargas ele entregou? Quanto que a empresa faturou ali? Foi milhões. Milhões. Aí ela vai Milhões. pagar 1 milhão em função de um acidente de trabalho e você acha que o empregado está ficando rico às custas da empresa? Gente, pelo amor de Deus. Sim. A gente vive num país totalmente de desiguais. A gente vive num país de exploração total de mão de obra. Motorista dirigindo 10, 12 horas para ganhar 3 mil reais. Quando ganha isso? Vigilante arriscando sua própria vida para ganhar 1.800 reais, 2 mil reais. Verdade. Doutora, vamos abrir aqui um pouquinho. Tá muito top a live. Nossa, quantas informações importantes, viu? Parabéns, viu? Primeiramente, dá uma boa noite aqui pro pessoal, porque nós entramos e acabei nem vendo, agora estamos com um público legal, né? Daí as boas-vindas.
Muito obrigado por você estar participando. Você que não é inscrito ainda no canal, por favor, por gentileza, se inscreva, compartilhe com o pessoal, porque a gente vai passar informações desse tipo para o Brasil inteiro. Uma hora chegamos lá e, quem sabe aí, mudar algumas questões e algumas situações do seu direito, né? Do nosso direito, né, doutora? Porque é muito Sim, importante. Tem muitas pessoas, doutora, que são leigas. E, assim, eu também sou leigo em algumas situações. Você está me falando aqui, por isso que é importante a gente procurar saber. Eu costumo dizer, doutora, que, um exemplo, quando você entra dentro de uma empresa, toda empresa, ela já tem o jurídico dela, correto? Já é para ela o quê? Se defender. Se ela já tem, é porque é para ela se defender e se resguardar de possíveis, né, situações. E aí entra um funcionário dentro de uma empresa, ele não sabe de nada, mal lê o contrato de trabalho. Você está entendendo? E olha lá se lê, porque eu acho que de 100%, 2% lê o contrato inteiro, né? Enfim, e aí ele já entra dentro dessa empresa se submetendo a tudo, porque não sabe, né, dos seus direitos. Pode falar. Diogo, um país com 10 milhões de desempregados, você vai ler contrato. O cara tá com o filho dele passando fome. Ele tá com Exato. ameaça de despejo. Ele tá com o filho dele sem acesso a nada. Tem cliente nosso no meu escritório que ele fala assim, doutor, eu gostaria muito de ser atendido pela senhora, mas eu tenho dificuldade de fazer de forma virtual, eu não tenho passagem. Quanto é que custa a passagem aqui no Rio, Guilherme? R$ 4 e alguma coisa, né? 4,55. 4,55, R$ 5. R$ 10 para ir voltar, o cliente não tem. Eu falo, Guilherme, deposita para esse cliente. Guilherme faz isso, eu atendo terças e quintas, é muito comum o Guilherme fornecer passagem para cliente. Ele não tem R$ 10 para ir voltar. Aí eu já peço para as minhas meninas lá no escritório já deixar um bolinho com café, porque o cara não tem para ir e voltar, ele também vai, né? Até ele chegar em casa, ele não vai ter dinheiro para parar para fazer um lanche, então ele já faz um lanche no escritório. Então, assim, a gente que atende os menos favorecidos, a gente tem que ter essa empatia toda. A gente tem que saber, a gente escolhe um público. Eu escolhi o público dos menos favorecidos. Eu não vou trabalhar com empresários, eu trabalho com os menos, é uma escolha minha. Inclusive, hoje, a minha família é uma família de empresários. A minha família hoje trabalha no ramo de restaurante, trabalha no ramo de supermercados, são donos de restaurantes, são donos de supermercado, e eu escolhi trabalhar para empregados. Eu tenho 15 anos de advocacia, eu poderia hoje escolher qualquer público, né? Já escrevi livro, sou a diretora jurídica do SPC do Rio de Janeiro, estou há 15 anos no mercado, tenho um nome, eu posso escolher para quem eu quero trabalhar. E eu continuo com a mesma ideologia de 15 anos atrás. Eu vou trabalhar para empregado, eu vou trabalhar para resgatar a dignidade de empregados. E é isso que eu tenho feito. Então, assim, no país com 10 milhões de desempregados, Diogo, ninguém lê contrato de trabalho. Eu não lia, Diogo. Eu criei um filho sozinha. Misturava água no leite do meu filho. Você acha que quando eu estava desempregado que eu ia conseguir um emprego? Você acha que eu ia ler contrato de trabalho, Diogo? Eu queria levar o leite para o meu filho. Por isso que existe a justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho ela entende todos esses pormenores. Ela entende por que você assina um contrato leonino. Ela entende por que você leva tanto tempo para entrar na justiça. Por isso que ela te dá 2 anos depois que você sai para você procurar os direitos. Por isso que a justiça do trabalho ela permite você entrar na justiça trabalhando. O empregado acha que só tem que sair da empresa para depois colocar. Você pode processar trabalhando, mas, doutor, eles vão fazer retaliação. Mais ainda? Vai fazer o quê? Te colocar para trabalhar o quê? 6 meses sem folga? Te dar um salário pior do que o que tu está recebendo? Te cobrar mais do que tu está te cobrando? Tem mais, retaliação, está no meu livro, que a gente vai falar daqui a pouco, retaliação da indenização por danos morais, gente. A informação é importantíssima. Você que está assistindo a mim, o Diogo aqui, se não está ao vivo, se você vai assistir depois gravado, eu vou te pedir uma gentileza. A gente está dispondo do nosso tempo aqui de forma gratuita. O Diogo sabe que eu estou aqui totalmente de forma gratuita a convite dele. A única coisa que eu te peço, compartilha com a tua categoria as informações que a gente está recebendo. Pega essa live e manda para o máximo de pessoas que você conhece. Né? A gente distribui aí um monte de coisas bobas nos grupos de WhatsApp. Faz isso com essa live ao final dessa live. Porque essa live pode salvar um caminhoneiro, um vigilante, um empregado que está numa cadeira de roda, sem ter dinheiro para comprar remédio, sem amparo nenhum da empresa,
e ele desconhece que ele tem direito a inúmeras indenizações, dano existencial, danos morais, danos materiais, pensão para o resto da vida, mesmo recebendo do INSS. Até porque o empregado acidentado ou doente em função do trabalho, Diogo, o que ele recebe do INSS, sabe para que serve? Comprar remédio. Não dá nem para pagar a fisioterapia dele. E o SUS vai depender da fisioterapia do SUS, para tu ver só. Então, eu sei, eu falo isso com muita tranquilidade, Diogo, porque é disso que eu vivo há 15 anos. Eu pego o meu carro e saio daqui para o interior do Rio para atender empregado que foi acidentado, que está em cima de uma cadeira de roda. Eu e o Guilherme, a gente atende muita gente no interior do Rio que não consegue se deslocar, porque está numa cadeira de rodas. Então, o dinheiro do INSS paga remédios. Quando paga? Uma fisioterapia não paga. Então, pessoas, profissionais da advocacia, que trabalham para os menos favorecidos, como eu e muitos outros colegas, porque eu não sou a única, graças a Deus, a gente trabalha pagando passagem para empregado no escritório, a gente atende de forma gratuita, a gente vai até a casa do empregado que não pode sair de casa porque está acidentado, não pode se movimentar. A gente, muitas vezes, quantas vezes nesses meus 15 anos, eu peguei receita, atendendo o cliente, vendo várias receitas, eu falei, e essas receitas aqui? Ele fala assim para mim, doutora, passou o remédio, mas eu não tive dinheiro para comprar. Eu falava, pegar o empregado meu e falar, vai lá na farmácia, compra essas caixas todas aqui de remédio para esse empregado. Isso é comum, não na vida da Antônia, mas na vida de todos aqueles advogados que advogam para empregado. Essa é a nossa realidade. Ter a mala do carro com 10 cestas básicas para advogado trabalhista que trabalha com acidente de trabalho, doença ocupacional, dispensa discriminatória, andar com 10 cestas básicas no carro é a coisa mais normal do mundo. Experimenta abrir a mala do meu carro ou fazer uns stories qualquer dia, é a coisa mais normal do mundo. É tanto que a turma que trabalha com a gente já fala, doutora Antônia, será que a gente pode mandar uma cesta para fulano? Doutora Antônia, será que a gente pode pagar a passagem de fulano? Isso é normal. Você acha que esse empregado ele vai ler um contrato de trabalho depois de 6 meses desempregado, ele sendo o único provedor da casa dele, Diogo? Não vai, amigo. Ah, mas você aceitou trabalhar nessas condições. Infelizmente, eu moro num país que a classe trabalhadora é esmagada. Eu não tenho opção, mas eu tenho a opção, sim, de procurar os meus direitos a hora que eu quiser, trabalhando ou até 2 anos depois que eu sair da empresa. Bacana, hein, doutora? Nossa, quanta informação. Quero aqui mais uma vez te agradecer de verdade, viu, por ter participado aí tá participando da nossa live aí do nosso canal. Como você falou, né? Eu creio que muitas pessoas vão compartilhar porque precisam ouvir essas verdades, né, que estão presas. Informações que não chegam para o empregado, Diogo. Porque nós vivemos numa sociedade que, primeiro, que a gente vive num país que não prioriza, desculpa, a educação. Por quê? Porque se você tem informação, você vai reclamar o teu direito. Então, tipo Sim, assim, então é importante que você compartilhe, porque a informação ela levanta o empregado, abre o olho do empregado, dá uma luz àquele empregado que não sabe mais o que fazer. O Rogério está aqui perguntando, que eu estou vendo, se a gente atende só no exatamente. Rio de Janeiro. Não, Rogério, a gente atende o Brasil inteiro. O processo hoje Rogério, trabalhista super indico aí, viu? o processo é eletrônico, a gente atende o Brasil inteiro. Em São Paulo, onde o Diogo está, onde eu conheci, inclusive, o Diogo, a gente tem mais de 100 processos. Então, assim, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Ceará, que é minha terra, a gente está trabalhando no país todo, porque hoje as audiências são virtuais. Então, a gente manda o link, o cliente entra lá no Ceará, eu estou aqui da minha casa, e o juiz, muitas vezes, está da casa dele, não está nem de fora, fazendo audiência. E o processo é distribuído pelo computador do advogado, o atendimento é feito da forma que eu estou aqui conversando com o Diogo, gente. Então, se você hoje não precisa ficar atrelado ao advogado da tua cidade, hoje você contrata advogado da onde você quiser. A única recomendação que eu faço, Diogo, porque, infelizmente, na advocacia, para o cliente, todo mundo tem uma OAB advogado, e não é. Se você tem um problema nos olhos, como nós dois temos, por isso que usamos óculos, eu não posso ir no neuro. Eu tenho que ir no oftalmo. Então, gente, acidente de trabalho, doenças ocupacionais, dispensa discriminatória, categoria como caminhoneiro, vigilante, tem advogados que se dedicam a estudar este assunto. E não dá para a gente abraçar o mundo.
Verdade. o cardiologista, ele não pode atender como oftalmo, ele tem que ter uma especialização. Então, eu, por exemplo, eu fiz, inclusive em São Paulo, especialização na Faculdade Legal de Acidente de Trabalho. Eu estudei em Coimbra, Portugal, direitos humanos para poder tratar dos empregados acidentados, de dispensa discriminatória. Então, a gente faz todo um estudo diferenciado. Então, assim, procure sempre um advogado especialista no assunto. Procura se informar e procura sempre um especialista. Na classe médica, isso é tudo muito dividido, né, Diogo? Mas é engraçado que na advocacia não é. Então, às vezes, hoje mesmo eu fui fazer uma manifestação num processo que o colega já veio de um outro advogado, que ele sofreu uma doença ocupacional e o colega só pediu dano moral, ganhou 20 mil reais. Eu falei assim, mas o senhor foi reabilitado pelo INSS, ou seja, o INSS falou para o senhor que o senhor perdeu 100%. Quando o INSS reabilita o empregado, o INSS está falando o seguinte, você perdeu 100% da sua capacidade de trabalhar na mesma atividade que você exercia, antes do acidente ou antes da doença. Eu falei, mas o senhor tem direito aqui da empresa, por baixo, uns 300 mil, o advogado só pediu dano moral. Claramente, o colega não faz ações acidentárias. Tanto não faz com o advogado trabalhista, como ele vive, ele não cobra, ele só cobra ao final. Se o colega soubesse que ele teria direito a 300 mil, ele teria pedido. Ele não ia ganhar 20 mil, podendo ganhar 300. Então, assim, se você sofreu um acidente de trabalho, existe uma categoria de advogados que atende acidente de trabalho. Se você foi dispensado com uma doença grave, o que não pode, que eu falo todas nas redes sociais, procura um advogado que entenda do assunto. Porque isso demanda estudo, gente. Quando eu comecei a fazer acidente de trabalho, Diogo, eu comecei em São Paulo. Sim. Na sua cidade aí, na Faculdade Legal. E eu falei, gente, eu tenho que estudar direitos humanos. E direitos humanos é uma cadeira na Faculdade de Direito muito negligenciada. Eu tenho que estudar direitos humanos. Porque quando o empregado sofre um acidente, Diogo, a família inteira, a esposa para de trabalhar, o empregado fica depressivo, a família toda é atingida, a família toda vive aquilo. Eu falei, eu preciso estudar direitos humanos. Eu fui para a Europa, eu fui para a faculdade da Europa estudar direitos humanos. Eu falei, vou aprender direitos humanos no berço dos direitos humanos. Que a Europa é o berço dos direitos humanos. Eu falei, vou aprender direitos humanos no berço vou beber água da fonte. Eu fui para a Europa. Eu estudei direitos humanos em Coimbra, em Portugal, na faculdade, né, uma das faculdades mais renomadas. Eu tive o privilégio de estudar direitos humanos lá, porque não dá para eu entender só da legislação acidentária. Eu tenho que entender direitos humanos. Eu tenho que entender de direito constitucional. Você quer ver uma coisa, Diogo? Às vezes eu estou conversando com alguns colegas e o colega fala assim: ah, doutora, bobagem. A gente que é advogado e entende de direito de trabalho, a gente conhece a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, a gente faz acidente de trabalho de forma normal. Aí já me dá uma dor no coração, Diogo. Porque o cara está falando que faz porque está na CLT. E a CLT não fala de acidente de trabalho. Acidente de trabalho, Diogo, era um assunto tratado pela Justiça Comum, Justiça Estadual. E nos últimos 10 anos, essa competência veio para a Justiça do Trabalho. Então, tudo que se refere a indenizações de acidente de trabalho não está na CLT. Está no Código Civil, está na Constituição, está na lei previdenciária, mas não está na CLT. Aí você escuta um colega advogado falando assim, eu conheço a CLT, então eu posso fazer acidente de trabalho. Eu falo assim, Jesus, mas não está na CLT. O desconhecimento é tão grande que ele está falando de uma coisa que não existe. Então, hoje, para você trabalhar com acidente de trabalho, doenças ocupacionais e dispensa discriminatória, que é o foco do meu trabalho, das minhas informações, você tem que entender de direito constitucional, direitos humanos, Código Civil e Código de Processo Civil. E isso de direito de trabalho. Pelo fato dessas ações correrem na Justiça do Trabalho, o empregado e muitos colegas advogados acham que a base é a CLT, e não é. Acidente de trabalho, por exemplo, Diogo, está numa lei previdenciária, 8.213 de 91. Acidente de trabalho não está na CLT. Então, Quantas informações, hein? Por isso que eu falo, gente. E eu não falo por mim, não. Não precisa procurar a doutora Antônia, não. Procura qualquer advogado especialista no assunto, porque uma coisa que me incomoda muito, porque a gente vive... Doutora, tem bastante gente procurando aí, ó. Pede para o Gui, para Milena ou para a Paola já deixar as informações aí no chat aí.
Paola para eles. Milena. Tá, Paola Milena, deixa o nosso Instagram, por favor, e os nossos contatos. Pode colocar, por favor. Tá? @Direito com Ximenes. Gente, eu estou no Instagram como @Direito com Ximenes. Ô, @Direito com Ximenes, doutora, você encontra o meu Instagram, o meu Facebook e o meu canal no YouTube. Eu estou vendo aqui, o Diogo, eu queria, né, dar boa noite para a Aline, para o Flávio Varela, que eu estou vendo aqui, o Edivaldo, isso. a Aline, eu acho que Denise. inclusive a Aline é minha esposa. Ah, Tá me é? assistindo aí. Seja Eu acho. bem-vinda a todo mundo, viu, gente? E eu ia até falar isso, né? Dar uns boas-vindas aí ao pessoal. Tem um pessoal fazendo as perguntas aí. Eu Doutora, falo muito, apareceu. né, Diogo? Tá, é que aconteceu aqui. Tem a TV ali que dá para mim ver, mas está um pouco distante. Apareceu aqui para mim, o YouTube não está respondendo. Fechar a app, aguarde. Se eu fechar, eu acho que vai sair, só que eu não consigo ler. Você consegue ler aí algumas perguntas e responder? Porque aqui para mim Consegue, não está. Guilherme? Guilherme, vai ler para mim, por favor, Guilherme. Do Edinaldo Ferreira. Irmão, tira uma dúvida com a doutora. Se é ilegal a empresa colocar na folha de pagamento prêmio de produtividade e após 7 horas e 20 de trabalho tem que pagar hora extra porque a empresa não está pagando. A carga, a jornada de trabalho do rodoviário é 7 horas e 20, ela está na convenção coletiva. Dos caminhoneiros são 8 horas. O que passar disso é horas extras. Agora, prêmio para o produto, tudo tem que estar no contra-cheque do empregado. Por quê, gente? Porque tudo que está no contra-cheque vai servir de base para o cálculo da tua aposentadoria. Porque é com base no que está no contra-cheque. Não adianta você ganhar 10 mil, no teu contra-cheque está 2. Que aquilo não vai servir para a tua aposentadoria. Não vai servir para o teu FGTS. Então, tudo. Se tu está ganhando um prêmio, se tu está ganhando gratificação, porcentagem para o caminhoneiro, geralmente ganha 10, 11% de entrega de carga. Não está no contra-cheque do cara. Isso é um crime, gente. Isso é um crime. Peguei o caminhoneiro, ontem mesmo estava conversando com ele, ele está aqui na live. Ele ganhava 7, 8 mil, no contra-cheque estava 2 e pouco. Ele sofre um acidente, se aposenta, ele vai receber 2 mil, quando ele tinha que receber 7 mil. Na hora que ele mais precisa, porque quando a gente se afasta pelo INSS é porque algo está muito errado com a gente. É a hora que você precisa de remédio, de cuidador, de fisioterapeuta. E mais, as horas extras não é paga em cima dos 2 e pouco. As horas extras têm que ser pagas em cima dos 7 e pouco. Por isso que quando a gente pega um caminhoneiro, a gente faz o cálculo lá, ele tem 300, 400, 500 mil de horas extras. Porque não é feito em cima do salário de carteira, e sim do que ele ganha. Né? Tem mais aí, Gui? Faz outra pergunta, Gui. Do Dom Diego Templário. Trabalhei 8 anos com manutenção, atividade de risco, trabalho em altura, trabalho com óleo, solda, nunca recebeu periculosidade nem insalubridade. Tem que receber. Aí, no caso, você tem que fazer uma ação onde a gente vai pedir uma perícia no local de trabalho, né? No local de trabalho vai lá, um dia da perícia a gente acompanha, né? Porque senão a empresa maqueia tudo, né? Muito normal, um dia de perícia, a empresa maqueia tudo, então a gente vai junto e a gente faz uma perícia e o perito nos informando que ali a insalubridade ele vai receber dos últimos 5 anos. Isso é muito importante, Dom Diego, né? Para a sua aposentadoria, porque se você recebe insalubridade, você já tem 50% de chance de esse tempo contar como especial. E na especial, a cada 1 ano trabalhado nessas condições, você ganha mais 4 meses. Faz uma diferença muito grande. Pode fazer a pergunta, Guilherme. Elias Moreira. Boa noite, meu irmão. Ótimo conteúdo hoje. Me tira uma dúvida. Doutora, licença, antes de responder, o Elias, ele faz parte da equipe também, da SVT. Manda um abraço para ele aí, ele está junto com a gente aí. Elias, obrigada, Elias. Tá participando, muito obrigada. Obrigada ao convite de vocês. Eu quero que vocês me convidem mais vezes, hein? Eu adoro falar de direito de empregado. Eu vou ficar à disposição de vocês. Quer fazer live todo dia? Eu vou fazer live todo dia com vocês. Fechou. Tá, gente? Tá? Eu estou pronta para informar o empregado. É esse o nosso trabalho, tá? A gente não vive só para pagar boleto. A gente tem que fazer a nossa parte social nesse mundo. Senão o negócio fica muito difícil, né? Verdade, doutora. Pode ir para a pergunta. Então, o Elias, né, o Moreira pergunta assim, se a empresa paga a hora extra, o horário de contrato de jornada, o motorista é obrigado a ficar após o horário de contrato? Desculpa, eu não entendi, Guilherme.
Aí, se a empresa paga hora extra, mas ele é obrigado a ficar após o horário de contrato? Qual é o nome dele? Elias. O Elias, né? O Elias, o empregado, ele está obrigado a fazer até 2 horas extras, tá? É isso que a Constituição Federal fala. Se passar de 2 horas, você não está obrigado. Até 2 horas você pode. A não ser que aconteceu, como em São Paulo, acontece uma enchente enorme. Aí a gente precisa fazer limpeza nas ruas. Aí o gari vai falar assim, não vou ficar mais do que 2 horas. Salvo essas situações, né, graves, o empregado só está obrigado a fazer 2 horas extras. Justamente porque o empregado tem que ter vida. Bacana. Minha mãe está na live, Isabel Melo, Jennifer Gonçalves. Obrigada, Jennifer, pelo carinho, viu? A minha equipe que está toda aí, muito obrigada, gente. Show de bola, Meus doutora. irmãos, gente, olha, eu tenho uma família enorme, Diogo, eu tenho 7 irmãos. Então, quando eu vou fazer uma live, a gente sempre vai ter público, porque 7 pessoas vão participar. Porque só irmãos Sério? são 7. Ô, doutora, tem um... Inclusive, teve um gerente da empresa que eu trabalhei, que ele é aí do Rio de Janeiro. Pensa num cara bacana e ser humano, cara. Eu tentei contato com ele, eu perdi o contato dele, que eu ia, inclusive, enviar para ele estar assistindo. Cara super humano, gerencia como nunca a empresa. Inclusive, ele foi desligado da empresa porque ele trazia essa parte do ser humano, entendeu? Ele ouvia o funcionário, ele sentava, ele levava na sala não para chamar atenção, mas sim para ouvir. Então, ele se tornou um cara muito querido e, enfim, e aí fluía as coisas com ele, e ele foi desligado por conta disso, você acredita? Não sei se essa live vai chegar até ele, mas um abraço aí ao meu amigo Sancler. Inclusive, ele é aí do Rio de Janeiro, ele voltou para aí. Eu sou cearense, né? Mas eu sou mais carioca do que cearense, porque eu cheguei aqui com 15 anos. Mas a minha mãe, que está aqui me assistindo, continua no Ceará. Dona Isabel, um beijo grande, te amo. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Paulo Marcos. Ele está perguntando o seguinte: a empresa paga horas extras a partir de 240 horas, eu estou entendendo direito? No mês. Paulo, a empresa vai pagar horas extras a partir da 8ª. Tudo que você fizer a partir de 8 horas por dia vai ser horas extras, tá? Então, tudo vai ser horas extras. Se você trabalha 8 horas por dia, significa que no mês você vai trabalhar 220. 200... Advogado não é muito bom de matemática, mas eu acho que 8 horas por dia vai dar 220, salvo engano. O que passar de 220 são horas extras. Agora, eu quero chamar a atenção de você, porque o Paulo me disse aqui que é carreteira, aqui nos comentários. Tempo de espera para carregamento, tempo de descarga, tempo de fiscalização, que vocês ficam parados muito tempo em fiscalização, isso tudo conta para a tua jornada. A tua jornada, Paulo, começa no momento que tu começa a dirigir. Se tu está esperando para carregar, para descarregar, ou está preso numa fiscalização, aquilo tudo é tempo. Bateu 8 horas, depois de 8 horas, são horas extras acrescidas de 50%, se forem feitas durante a semana, e no domingo e feriado, 100%, e se for à noite, ainda tem o acréscimo de 20%. Tá? Muitas empresas, Diogo, elas pagam horas extras aos caminhoneiros de forma parcial, para falar assim na justiça, está aqui, ó, eu pago. Só que, às vezes, o caminhoneiro tem direito a 100 horas extras no mês, ela paga 30. Então, a gente que trabalha com essa categoria, a gente trabalha com um parceiro contador que faz todo esse cálculo de diferenciação, porque a gente já chega apresentando os nossos cálculos. Ô, doutora, deixa eu tirar uma dúvida, inclusive é tirar a dúvida de alguns que devem estar nos assistindo aí também, que é motorista de ônibus de transporte coletivo. Aqui em São Paulo, eu não sei, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Oi? Diogo, deixa eu te cortar só para terminar de responder o Paulo Marcos, Sim. que ele falou assim... tá, desculpa. O Paulo Marcos está falando assim, mas eles alegam que está no acordo coletivo. Na ação trabalhista, Paulo Marcos, você pede, o seu advogado vai ter que pedir para desconstituir essa cláusula do acordo, se de fato está no acordo, porque já é decisão também do STF, do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que horas extras, intervalo de almoço e janta, isso não pode estar de forma desfavorável ao empregado em norma coletiva. Porque nós estamos falando, Paulo, de norma de segurança de trabalho. Tudo aquilo que envolve segurança do trabalho, ainda mais de um motorista à frente de uma direção nessas estradas brasileiras, o acordo coletivo não pode ser desfavorável a você. Se a Constituição fala que são 8 horas por dia, 44 horas por semana, para
o acordo coletivo não vai poder dispor. Mas, doutor, o acordo está dispondo de forma diferente. A gente sabe o que acontece com os sindicatos, eu não vou falar aqui o que acontece com os sindicatos, que a maioria sabe o que acontece. Mas, aí, na hora que a gente entra na justiça, Paulo, a gente pede para anular essa cláusula do acordo. Por quê? Porque é uma cláusula que está versando contra o direito da saúde do empregado. Então, o empregado que faz muitas horas extras, obviamente, principalmente se ele for caminhoneiro, ele vai adoecer, gente. Se não for hoje, vai ser amanhã. A possibilidade de ele se participar aí de um acidente aumenta muito mais. Se ele trabalha 8 horas, pode ser que ele leve aí uns 10 anos dirigindo sem nenhum acidente. Se ele dirige 12, 24, pode ser que o acidente dele seja amanhã. Então, as normas de saúde e medicina do trabalho, que aí se inclui as horas extras, hora de almoço, hora de descanso, não podem ser convencionadas de forma desfavorável ao empregado, diferentemente do que a nossa Constituição permite, que são 8 horas diárias. Paulo, espero que eu esteja te respondido aí, tá? Mas se não tiver, a doutora Paola e a doutora Milena devem ter colocado aqui nos comentários nossos telefone, o nosso e-mail. Você pode entrar em contato que a gente te esclarece e a gente até grava um vídeo somente sobre isso, viu, para você. Bacana. Doutora, eu quero aqui também mandar um abraço, inclusive, para um grupo de caminhoneiros que nós temos aí, que tem caminhoneiros de todo o Brasil, com certeza tem uns 2 ou 3 aí assistindo a gente. Quero mandar um abraço para todos aí. Eu quero saber se tem caminhoneiro aí da minha terra, do Ceará. Tem alguém no Nordeste? Tem muito. Tem do Ceará, Tocantins, da Bahia, daqui de São Paulo. É um grupo gigante. Inclusive, hoje nós batemos um maior papo, foi muito bacana. Inclusive, tem uns aí que eu falei, esses caras eu preciso um dia marcar de conversar com eles, embora um é daí do Rio de Janeiro, o Alex, eu não sei se ele está assistindo, e um outro também que nós compartilhando. Foi Pede muito o Alex para tomar um café lá no escritório comigo. A gente aí, faz ó. um bate-papo lá com ele. Pede o Alex. Alex, se você Boa. estiver aqui, Alex, comparece lá no Ele escritório é para ter um papo, tomar um café com a muito gente. inteligente. O pouco que nós conversamos assim, deu para entender que ele tá 27 anos na estrada, né? E aí ele, inclusive, foi ele que me passou sobre eles quererem restringir aí a Avenida Brasil para caminhão, como se fosse os caminhões que causassem o trânsito aí nessa avenida, entendeu? E aí nós entramos em um assunto muito importante, de que eu falei para ele que aqui em São Paulo também o caminhoneiro sofre muito, tanto principalmente para fazer as entregas, quem trabalha com VUC, que é caminhão menor, truque, para fazer a região de centro de São Paulo. Centro de São Paulo, ou até mesmo aqui na Grande São Paulo, há muita restrição para os caminhões. Então, existe colegas de trabalho, eu falo porque eu já vi muitos colegas que já perderam a sua CNH. Por quê? Vamos lá. Existem locais que você não pode ir, mas nem todos os motoristas ele está ciente, ou às vezes pega uma avenida, uma rua, por exemplo, que você é obrigado, por ser um caminhão grande, você é obrigado a entrar em uma rua de restrição. Depois que você embicou, não tem como voltar mais, né? E aí nós conversando e tudo, e aí falamos justamente sobre isso, locais para estacionar. Então a CET aqui, dentro de São Paulo, eles parece que tem algo contra o motorista. O motorista sofre muito. Vamos supor, existem alguns locais que são poucos, inclusive, dentro de São Paulo, que tem o carga e descarga. Aí vai lá, eu chego lá, vou chegar com o meu caminhão para descarregar. Só que eu chego no meu local de descarregar, no carga e descarga, tem um monte de carros estacionado, entendeu? E aí a CET não toma nenhuma medida. E aí vai eu, porque eles deixam o carro de manhã, por exemplo, e vai passar o dia todo, vai trabalhar no local de carga e descarga. Aí lá vai o motorista, vai aonde? Deixar em um local onde não é permitido para descarregar, porque ele tem que fazer a entrega. Não tem como ele voltar para a empresa com a entrega. E aí, assim que ele encosta, já chega a CET para multar o coitado do motorista. E essas multas, elas não vão para a empresa, entendeu? Essas multas geralmente vão para o motorista. E aí eu falo, porque eu conheço amigos que já perdeu a sua CNH e teve que passar transtorno, de fazer reciclagem, de ir atrás novamente, e já pensou em abandonar a profissão, mas o mercado não aceita mais porque tem tantos anos de... Um exemplo, você trabalha aí 15 anos de motorista, quando você vai voltar, querer sair dessa profissão para ir para o mercado de trabalho, você vai rebaixar muito a sua carteira, onde ele vai ter que fazer... É uma loucura, entendeu? Então, assim, são vários fatores. E aí nós comentando hoje justamente o porquê que o motorista não é bem visto.
onde que o país, ele sobrevive, né, em torno do motorista, tanto caminhoneiro, carreteiro. A gente fala de muitos que viajam, mas também existe aqueles de carros menores que trabalham aqui dentro, que atende restaurante, atende os prédios comerciais com entregas de documentação. Entregadores de Casa Bahia, entregadores de Ponto Tudo. Frio, entregadores de tudo. Exatamente, entendeu? Aí você pega, aqui dentro de São Paulo, eu falo que eu trabalho, né, aqui dentro. Dentro de São Paulo tem alguns lugares que caminhão não pode entrar, caminhão de qualquer uma outra empresa, mas o caminhão do correio pode e é liberado. Você está entendendo? Por quê? É do governo, o caminhão, né? O caminhão dos correios, esses caminhões que são... Vergonhoso, né? É uma vergonha, gente. Exatamente. Esses caminhões que são do próprio governo, eles já têm liberação, acesso. Aí o outro motorista, por exemplo, se chega aqui dentro e tem que fazer essa entrega, não tem lugar para você rodar e lugar para você deixar o caminhão. E aí não existe, não tem uma outra saída. Você está entendendo, doutora? E aí você é obrigado a deixar. E tentar conversar com o CT, porque eles encostam na hora. Assim que você... Aqui em São Paulo agora tem um carro, que ele é um carro que ele já é cheio de câmera, passando, né? Cheio de câmera passando. Se vê, já multa automaticamente. Entendeu? Então, assim, literalmente, o motorista, eu estou falando aqui dentro de São Paulo, não só de carreteiro, caminhoneiro, mas de carros pequenos, como Sprinter, Ducato, carros menores, baús, furgões, que fazem esse tipo de serviço. Sofrem demais. Eu falar para você, eu fico indignado com isso. Eu falo, se eu pudesse fazer algo, levar até o governador, algo, porque precisa mudar urgentemente. Mas, Diogo, eu entendo que é um trabalho de formiguinha. Às vezes a gente não faz nada que a gente fala assim, eu não vou conseguir resolver. Mas se eu, enquanto advogada, quando entro com as minhas ações, se eu pedir dano moral, restituição dessas multas, responsabilidade da empresa pela perda dessa carteira, eventualmente. Se você, né, com esse canal aí que está levando tanta informação, se o outro colega chega junto à Câmara de Vereadores, né, para tentar colocar lá um projeto para que mude isso dentro da cidade de São Paulo, por exemplo. Se a gente tem que unir forças, eu como advogada, você como no canal, você une forças com um vereador, um deputado, a gente tem que unir forças de acordo com os nossos conhecimentos. Né? Nós temos conhecimentos específicos, eu tenho o meu, você tem o seu, o vereador tem um dele, o deputado, a gente tem que se unir para resolver esse problema. Agora, o empregado, ele tem que saber ter a informação de que, por exemplo, ele não tem que pagar a multa, que a multa vem descontada no contra-cheque dele. Porque se eu estou indo trabalhar como advogada no meu carro, se eu levo uma multa, se eu achar que é indevida, eu vou recorrer. O rodoviário, ele é descontado de multa o ano inteiro, porque tantas multas... Doutora, existe nesse que eu estou falando, existe a questão da pontuação. Multas por você estacionar em local proibido ali no ato, ela já cai direto na sua CNH, por exemplo. Mas aí você tem que entrar com uma ação lá pedindo indenização também, né? Eu entendo como indenização trabalhista também. Você vai recorrer lá no Detran, você vai fazer todo o trâmite lá. Sim. Mas na trabalhista também, porque é o meu empregador porque eu, como empregado, eu não tenho força, mas se as empresas de transporte se unirem, eles mudam a legislação daquela cidade. Por que o caminhão do correio pode? Porque é do governo. Você já viu a força que tem as empresas de ônibus quando querem? Governo, correio, deixa eu ver, tem bastante deles que pode. Carro forte, né? Carro forte eu entendo que trabalha com valores. Carro é uma forte. Categoria desvalorizada, onde as empresas transportadoras, as empresas de ônibus, só correm atrás daquilo que lhe convém. A verdade é essa, Diogo. Vamos dar nome aos bois. Exemplo, doutora. Então a gente tem que pedir indenização. Eu sou a mulher da indenização. Vai me pagar. Vou pedir indenização para o Detran, para trabalhista, para o governo. Vai vir todo mundo numa ação, amigo. Não sei quem é que vai resolver meu problema, mas o problema é do governo, por exemplo, de São Paulo, da empresa que não faz um movimento que deveria fazer, é o Detran que está fazendo esse monte de multa aí, né, aplicando esse monte de multa sem considerar a situação daquele caminhoneiro, daquela carreta, vai todo mundo para o processo, amigo. Exatamente, isso é muito bom, né? O que eu falo sempre para os meus clientes é o seguinte, gente, eu não tenho medo de processo, eu vivo de processo. Vai todo mundo para o processo. Você não sabe quem colocar, coloca todo mundo. Porque se você coloca a empresa, vai dizer que é culpa do Detran. Se é do Detran, vai dizer que é culpa do governo do estado. Vamos colocar todo mundo. Sabe o que vocês fazem? Governo, Detran, empresa, se matem vocês. Eu, empregado, não quero nem saber. Eu quero resolver o meu problema, da minha pontuação,
das multas que eu não vou pagar e da minha indenização porque eu estou doente de tanto problema que vocês me causam. Então, a empresa vai me pagar a indenização porque eu estou doente com tanto problema que vocês me causam. A empresa vai se entender com o Detran, a empresa vai se entender com o governo vai se entender com a empresa. Bota todo mundo. Mas sabe por que a coisa não muda, Diogo? Eu trabalhei numa grande empresa aqui no Rio de Janeiro, mas ela é a nível nacional, que eu não vou falar o nome porque isso causa danos morais, que quando saiu uma legislação nova, eu era supervisora da ouvidoria. Quando saiu uma legislação nova, botava na mesa o que a gente ia cumprir da legislação. Muitas empresas decidem cumprir parte de uma lei porque sai mais barato. As empresas transportadoras, as empresas de ônibus, com essa alteração da lei dos motoristas que teve em julho do ano passado, eu não tenho a menor dúvida que muitas dessas empresas não estão seguindo a nova lei porque acham mais barato. Você sabe por quê? Porque de 30 empregados que ela tem dirigindo pelo Brasil, um vai colocar na justiça. Só que ela já ganhou em cima de 29. Um vai levar 300, 500 mil, mas ela já ganhou 3 milhões de cargas em cima dos outros 29. A conta é essa, Diogo. Eu tenho 30 isso falando por baixo, porque se a gente está falando de uma empresa de ônibus, ela tem 300 motoristas. De 300 motoristas, eu não vou seguir essa nova lei. Essa nova lei está muito cara para mim. Vai diminuir demais o meu lucro. De 300 motoristas, quantos vão colocar na justiça? 10? A gente paga a indenização dos 10. Essa é a conta. Doutora, inclusive como eu falei que ia tirar a dúvida de um amigo, né, que é motorista trabalha no transporte coletivo, ele me fez a pergunta e eu quero fazer para a senhora, para responder para ele, e até, de repente, tem mais aí que esteja nos assistindo. Aqui em São Paulo, não existe mais cobrador. Não sei no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, os ônibus, nas regiões aqui, nas comunidades, que leva, um exemplo, região centro, os ônibus saem das comunidades e vai para as regiões mais populosas para trabalhar, ou regiões de empresas, certo? Então, são super lotados. E aí, esse colega meu, o que acontece? Hoje ele era motorista, mas tinha um cobrador, entendeu? Hoje, aqui em São Paulo, o motorista, ele é motorista e também é cobrador. Você está entendendo? Aí ele transporta o dia inteiro. Quando é horário de pico, a cabeça do cara, a mente está a milhão. Enlouquece. E também, ele, além do serviço dele, trânsito, é um motoqueiro que xinga aqui do lado, só não chama de santo, é um motorista do lado que buzina, é atrás, é isso, é aquilo. Existe também, às vezes, a falta de educação também, infelizmente, porque tem do ser humano que ele está transportando. Você está entendendo? E aí, ele perguntou, poxa, Diogo, como pode o governo aceitar isso? Eu já sou motorista, agora eu tenho que cobrar, cara. Entendeu? Não é o governo, não é o governo, não, é o poder dessas empresas. O Tribunal Superior do Trabalho, a gente pedia dupla função, a gente pedia e a gente perdeu. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, fala que o motorista pode cobrar, infelizmente, Diogo. Aí eu me pergunto, se for pega dirigindo, falando ao telefone, eu sou multada. Exatamente. Agora, o motorista pode cobrar. É muito engraçado isso. Não, eu cansei de ver motorista descendo do ônibus em posto de gasolina para fazer troco. Aí então, no Rio de Janeiro também tá assim? É a mesma coisa. Então, o que é que eu faço, Diego, nas minhas ações? Tá, não vai me dar dupla função, eu já entendi a sacanagem que fizeram. Então, isso aqui vai entrar como dano moral. E se o empregado, se eu estou falando de um empregado rodoviário que está doente, eu vou falar por que ele está doente. A minha fundamentação vai ser: o cara cobra, o cara dirige, o cara chega no ponto, ele tinha que ter um intervalo, ele não tem, porque já tem uma fila enorme de gente para entrar, ele não tem descanso de 5 minutos, ele não tem intervalo de 1 hora, porque o motorista, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não tem intervalo de 1 hora para almoço. Ele não tem, né? Eu tive um caso que o motorista comeu um sanduíche no volante, ela foi demitido por justa causa, porque a câmera pegou ele comendo no volante. Ele, doutor, eu estava dirigindo há quase 10 horas, morrendo de fome. Chegava no ponto, já tinha uma fila enorme. Eu estava com fome, eu tinha um sanduíche natural na minha bolsa, tirei e comi. Foi demitido por justa causa que a câmera pegou. Então, pode cobrar, infelizmente. Eu, obviamente, como advogada de empregado, não concordo. O que é que eu faço? Eu vou lá e peço esse acúmulo de função, mas no tópico do dano moral. Fundamento bem, e se o empregado está doente, eu fundamento que um dos motivos que agravaram o problema mental dele, psicológico dele, é o caso de ele cobrar e dirigir, que não precisa ser
nenhum advogado para imaginar a situação do que é cobrar e dirigir. Não precisa ser um advogado, precisa ser um cidadão. Um cidadão que dirige sabe do que nós estamos falando. Então, eles não dão acúmulo, mas eu peço como dano moral. Assim como eu peço como dano moral o fato desses motoristas não terem lugares para fazer suas necessidades fisiológicas. Eles param no botequim para ir no banheiro. Eles ficam implorando o botequim que não permite, só permite cliente. Então, já é pacificado também que gera dano moral para esses motoristas. Nossa, Agora, doutora. motorista, de uma forma geral, Diogo, ele está doente. Se ele não está doente da cabeça, ele não... Motorista, depois dos 45 anos, ele não tem mais coluna, ele não tem mais membro superior, ele tem... Ou ele não tem mais... Ou ele está adoecido da cabeça, ou eu te garanto, ele tem todos os problemas de LC, eles sabem melhor do que eu, que eles chegam no escritório contando todas as L. Foi motorista rodoviário que me ensinou a fazer a leitura da coluna, de tantos problemas que eles têm. Ô, doutora, mais um ponto aqui que eu quero também, né? De repente tem aí também voltado para o motorista, eu quero compartilhar aqui com a senhora, justamente sobre... Foi a minha primeira experiência no final do ano, né? Até eu peguei do final do ano até janeiro fazendo freelance para mim, né? Para mim, para minha família. E aí foi onde eu conheci vocês, que tava de táxi, né? Tava fazendo táxi. Eu tenho uma liberação, né? Eu tenho o Condutáxi. E eu falei, vou tentar aí, né? Como eu tô parado. Aí eu peguei um carro de um colega e tudo, fiz o cadastro, tudo, e fui fazer esse serviço. E aí, como eu sou muito observador, né, eu trabalho com isso, eu já investi, assim como a senhora também, eu estou investindo na minha vida nisso, né, em focar, trazer, né, enfim, de alguma forma... Mudar a vida do outro, né, Diogo? Exatamente. Não só mudar a nossa, mas mudar a vida do outro, ter um Aí pouco de eu tinha empatia. Exatamente, doutor. E aí eu tinha uma visão de taxista, né? Eu falava, poxa, os caras acho que ganham muito bem, tudo, é mais tranquilo o serviço, e aí eu fui fazer os cursos, tudo certinho, fiz a liberação, e que não é barata, é muito caro para você fazer uma liberação, para você receber o Condutáxi, a liberação em São Paulo para dirigir táxis, enfim, há uma burocracia, faz exame de sangue, faz isso, faz aquilo, Sim. enfim. E aí fiz tudo isso e aí comecei. Quando eu cheguei lá no ponto, e isso, um dos melhores pontos da região aqui da Grande São Paulo, lá no Alphaville, entendeu? Onde eu peguei vocês. Ali, onde eu peguei vocês ali onde vocês estavam, no hotel, o ponto fica um pouco acima. É um dos melhores pontos da região ali da Zona Oeste, entendeu? Viu aonde eu fui fazer a publicação do meu livro? Isso, então, ali próximo mesmo. E ali, doutora, é um dos melhores pontos da região. Então, né, como eu não tinha tanto conhecimento de táxi, eu fui. E aí eu comecei a observar algumas coisas. Inclusive, a primeira delas hora de almoço. E isso eu estou falando por quê? Eu paguei caro, a minha esposa deve estar assistindo aí, ela viu, entendeu? Foi acho que uns 700 a 800 reais para fazer toda a liberação do meu Condutáxi, envolvendo exame, taxa disso, taxa daquilo, exame de não sei o quê, tudo, antecedente criminal, tudo tive que pagar, entendeu? E é tudo credenciado justamente dentro do governo. Não tem nada fora do governo. A clínica é credenciada, para você ver. E aí eu fui, e aí, quando eu não ia, que eu moro perto, só que eu não moro no Alphaville, eu moro em Barueri, da Ponte, um outro lado, e aí eu fui, às vezes eu almoçava em casa e voltava para o trabalho. E aí teve dia de eu não conseguir ir em casa, e eu fui almoçar, aí eu comprei, né, a marmita ali, e aí fui falar, como eu conhecia pouco o ponto, estava conhecendo o pessoal, fui falar, onde é a cozinha aqui? Pro pessoal. Aí eles, cozinha? Aí eu, sim. Eles, não, aqui não tem cozinha não, a gente almoça aqui no carro. Aí eu, você tá de brincadeira. E aí, doutora, não tem ali um banheiro sequer para os taxistas, exclusivo para taxista, um lavatório para lavar as mãos, lavar o rosto, não tem nada, só tem o ponto de táxi. Taxista, se ele quiser usar um banheiro, ele vai no posto, entendeu? E se ele ficar indo direto, ele fica manjado, para ele ir lá, ele tem que comprar uma água, alguma coisa para poder usar, porque você sabe como que é, né? Não é liberado, assim, se torna uma coisa chata.
ou descer lá embaixo, tem uma galeria gigante que fica debaixo do Alphaville, lá, né? Quem anda lá sabe, é uma galeria que fica debaixo das avenidas, você desce e usa lá, enfim. E aí eu comecei, falei, meu, que absurdo, cara. A minha Como é que a liberdade... gente resolve isso, Diogo? Um processo contra a prefeitura, de indenização Então, por danos morais. É e eu simples falei, assim. cara, eu paguei caro da minha liberação para mim me tornar um taxista, receber o condutáxi, tudo certinho, a carteirinha, certificado, para chegar aqui não ter um lugar para mim almoçar. Não estou falando para eles me dar comida, mas minha marmita, para mim comprar uma cozinha, um cômodozinho, alguma coisa, ou um micro-ondas para, de repente, quem trazer de casa, esquentar, um lavatório para lavar as mãos, escovar os dentes ali depois do almoço. Não tinha, doutora. Eu saí de lá que eu falar para você, falei, meu Deus do céu, cara. Nem a imagem que eu tinha dos taxistas era uma. Eu falei, não, isso Agora aqui. você imagina a categoria dos taxistas de São Paulo entrando com uma ação coletiva contra a prefeitura pedindo indenização por danos morais? Você vai mudar a vida de todos. A prefeitura vai se consertar. Os próximos colegas que entraram na profissão vão ter um ambiente de trabalho melhor na hora do almoço. Então, o processo, quando a gente fala de processo, as pessoas acham que primeiro, que eu, como advogada, entendo que o processo a gente pede somente o que o empregado tem direito. Somente aquilo que o empregado foi lesado. Ninguém pede, no meu escritório, ninguém pede o que o empregado não tem direito. Não existe aventura jurídica. Eu não estudo tanto para aventura jurídica. A gente pede o que o empregado não tem direito. Então, levando para o teu caso aí, se a categoria se une e entra com uma ação coletiva, por exemplo, ou então se o Ministério Público compra essa briga e leva isso para uma ação coletiva, a prefeitura vai se consertar e você vai mudar a vida dos próximos colegas que nem taxistas ainda são. Então, o que eu faço no meu trabalho como advogada trabalhista, eu entendo que eu estou mudando a vida de toda uma categoria. Porque quando eu dou um monte de porrada numa empresa, ela vai se consertar. Eu vou chamar a atenção do Ministério Público do Trabalho. Aquela legislação, em algum momento, vai ter que mudar, ou a empresa muda. Então, o processo ele tem essa função também social e pedagógica. Que as pessoas, Diogo, em especial as empresas, elas só alteram o seu modus operandi se mexer no bolso. Enquanto não mexe no bolso, ela continua fazendo tudo errado. Ela continua botando a vida do carreteiro em risco, a carreteiro sofre um acidente, ela acha que não tem que pagar nada. Ela operando uma atividade de risco, ela não paga nem os medicamentos desse empregado. Esse empregado fica 30, 60, 90 dias, muitas vezes, sem carteira, não estava nem fichado, como eles falam, não estava nem fichado, não tem nem direito ao INSS. Então o empregado fala assim: olha, estou recebendo 2 mil do INSS, não dá nem para pagar os meus remédios, a empresa tem como me ajudar, não te devo nada, você já está pelo INSS. Todo momento que eu, como advogada trabalhista, você aí no teu canal, o Ministério Público faz uma ação coletiva, por exemplo, aí do caso do sindicato junto à prefeitura, a gente muda toda a sociedade, a gente salva vidas, Exato. literalmente salva vidas. Porque quando eu dou uma porrada de 1 milhão de indenização numa empresa por um acidente de trabalho, aquela empresa vai ter mais cuidado com o meio ambiente de trabalho dela, sim, Diogo. Ela vai ter mais cuidado, você pode ter certeza que ela vai ter. É verdade. Eu tive um caso de um caminhoneiro aqui no Rio, e a primeira instância a gente não teve esse, na segunda instância eu reverti tudo, a gente ganhou tudo que a gente pediu. E a empresa ligando para fazer acordo, a colega advogada falou assim: ah, doutora, é que a gente não esperava que fosse dar esse valor todo. Não está acostumado. Não está acostumada. Dá vontade de falar assim: vamos brincar de gente grande, vamos parar de trabalhar como criança, né? Vamos trabalhar como gente grande, é esse o valor, doutora. Né? Não estou colando e copiando ação de internet, não, estou estudando. Eu falei: isso aqui é trabalho de gente grande, doutora. Não tem acordo, é isso aqui. O cliente já está esperando há 2 anos, ele pode esperar mais 6 meses para receber. Eu não vou abrir mão. Aí ela queria que eu abrisse mão de quase 100 mil reais do cliente. Eu falei: não vou abrir. Então, tem que aprender a brigar como gente grande. E você, meu colega advogado que está me assistindo ou que vai assistir gravado, a gente muda a vida desses empregados estudando. Não são 5 anos de faculdade, é uma vida de estudo. É uma vida de estudo. Eu já tinha lido a decisão do STF inúmeras vezes, gravado vários vídeos, dado aula sobre o assunto, hoje para fazer essa live com o Diogo, né, até por respeito ao público que nos assiste, eu baixei a lei de novo, baixei as alterações e fui ler tudo de novo para não deixar de passar nada para vocês.
Então, isso é responsabilidade que eu tenho com o meu público, com você, empregado que me acompanha. Obrigado, hein, doutora? Parabéns. E para honrar o convite do Diogo, né, gente? Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu fico muito Imagina. feliz, muito grato mesmo, né? Enfim, vou abrir para o pessoal aqui como foi que eu conheci vocês, né? Eu estava no Alphaville e recebi uma chamada no táxi, estava fazendo táxi, e aí eu gosto muito de me comunicar, né? Como a doutora viu. Aí conheci ela, a Paola, o Guilherme, a Milena, e aí conversa vai, conversa vem, tudo. E aí a Paola já começou a me falar do livro, né? Que é Além do Limite. Olha só, Além do Limite, né? Então é algo mais além do que a gente está acostumado, né? E aí, enfim, conversamos, aí eu falei, olha, eu tenho um projeto também no canal, a gente está aí lutando para melhorias para o nosso público mesmo, que é de motoristas, seja lá qual categoria, A, B, C, D e E. Enfim, a gente traz informações e tudo, e aí conversando com a Paola, enfim, aí conversando, eu falei, não posso deixar passar a oportunidade, né? E aí ganhei, pessoal. Dentro do teu carro, né, Diogo? Então, gente, Exatamente. o que o Diogo está falando é o seguinte: eu estive em São Paulo no final do ano para o lançamento do meu livro, que se chama Além do Limite. É um livro que fala sobre dispensa do empregado doente. Esse livro está na mão do Diogo. O Diogo foi a primeira pessoa a receber o livro, porque eu fui fazer o lançamento em São Paulo, e o Diogo era o taxista que me levou para o aeroporto. Então, o primeiro livro está com o Diogo. Tá E aqui, esse ó. livro chama-se Além do Limite. Por que Além do Limite, gente? Por que Além do Limite? Porque o caminhoneiro ele vive além do limite. Porque o Verdade. empregado que está adoecido à frente de um volante, ele está além do limite. O empregado que sofre um acidente, ainda é demitido depois de sofrer o acidente, como a Lucélia nos informou aqui, e a Denise, ele anda além do limite. Então, o empregado que ganha 2, 3 mil por mês para viver nesse país, que ele gastaria isso só de comida para uma família com 3, 4 pessoas, ele vive além do limite. E esse livro foi feito, gente, confeccionado com todo o meu carinho, com todo o meu conhecimento de 15 anos de advocacia, não para grandes intelectuais. Isso foi feito para a categoria de todos os empregados brasileiros. É uma linguagem muito fácil, que quem tem qualquer grau de estudo vai entender, porque eu não tenho juridiquês. Não é conversa de advogado para juiz, conversa de advogado para advogado. O papo nesse livro é com você, porque eu quero que você, empregado, conheça os seus direitos. E ele fala de dispensa discriminatória de empregado doente. Empregado doente, ele não pode ser dispensado de forma alguma. Mas a doença que eu tenho, doutora, não foi adquirida no trabalho e não é acidente de trabalho. Tu não fez um exame admissional para entrar na empresa? Se tu tivesse doente, tu não tinha entrado. Então, para ela te demitir, você tem que estar apto a se reinserir no mercado. Se você tem cirurgia marcada, se você está em tratamento, se você está doente, você não pode ser dispensado. E essa semana, Diogo, nós tivemos exemplo, por exemplo, de uma pessoa aqui no Rio de Janeiro, que é uma pessoa, inclusive é uma autoridade aqui no Rio de Janeiro, por isso não posso nem divulgar o nome, uma autoridade do Rio que foi dispensado, na verdade, dispensado doente. E a gente conseguiu reintegrar quase 6 horas da tarde agora, essa última quarta-feira. 6 horas da tarde a gente fazendo uma reintegração, porque ele foi dispensado doente. E a empresa fica louca, né? Não sabe nem por onde começar. Como assim? Voltou? Voltei. Voltei da onde eu nunca deveria ter ido, para a rua, porque eu estou doente, eu preciso do meu plano de... Porque a maioria que é demitido doente, em casos que a empresa paga o plano de saúde, Diogo, ainda perde o plano de saúde. Acabou o tratamento. Porque se nós temos 10 milhões de desempregados, esse empregado doente vai depender do SUS, tu acha que ele vai ser reinserido no mercado? E muitas vezes o plano de saúde custeia medicamentos caros desse empregado que foi dispensado doente. E para ele continuar com o plano, ele vai ter que pagar de forma integral e por apenas alguns meses, que a lei só permite ele ficar por alguns meses. Como é que ele vai custear se ele está desempregado? Então, empregado doente, ele não pode ser dispensado. Empregado fazendo tratamento não pode se empregar.
dispensado, desculpa. Empregado com HIV, empregado com tratamento de câncer, tratamento de lúpus, empregado com cardiopatia grave, qualquer doença grave, que infelizmente todos os dias nós descobrimos uma nova, não pode ser dispensado. E nesse livro, de uma leitura muito fácil, você pode adquirir e saber de todos os seus direitos. Eu tenho certeza que você vai amar esse livro. Depois, Diogo, Com pede para a Paula certeza. vai disponibilizar o link do livro. E o livro, gente, eu não estou vendendo o livro, né? Para quem não sabe, ninguém fica rico vendendo livro, gente. Livro, ninguém fica rico. O livro está custando, eu nem sei direito, eu acho que é 60 e poucos reais. Você pode dividir em 10 vezes lá no próprio site como se diz, Guilherme, da editora. Então, assim, compra o livro, leia, compra e dá de presente para um amigo, que eu vou te falar. A tua cabeça, como empregado, vai dar um voo, tu vai dar um salto em termos de conhecimento. Tu vai descobrir... E aí estão os casos dos meus clientes, hein? Eu não dou nomes, obviamente, mas aí estão os casos dos meus clientes e eu te falo qual é o problema, eu te falo qual é a solução e qual o valor que tu tem direito. Show, top, doutora. Doutora, infelizmente, a gente vai ter que finalizar por conta do horário aqui no estúdio também, tá bom? Quero aí agradecer a senhora, muito obrigado mais uma vez, e agradecer também a todo o público que participaram. Compartilhe, pessoal, compartilhe essa live aí, eu creio que vai ajudar muitas pessoas. E se inscreve também aí no canal, você que não é inscrito, ajuda a gente aí a ganhar espaço. A divulgar a informação, né? Sim, eu costumo dizer que, vamos supor, quando é algo de entretenimento, é claro que bomba rápido, cresce rápido, porque muitas pessoas elas se prendem nisso e ficam desinformadas. Agora, quando é algo educacional, algo de trazer informações, conteúdos importantes para a sua vida, parece que até nisso as pessoas se retêm, né? Então, vamos juntos aí, como a doutora falou um pouco antes aí, vamos nos ajudar, compartilhe com o máximo de pessoas que puderem aí, para levar essas informações que são muito importantes, não é isso, doutora? Sim. Se inscrevam no canal, gente, e me sigam lá no Instagram, @Direito Costumes. Presta atenção, tá, gente? Eu acho que quem não for lá, passar a seguir o @Direito Costumes, algo está me dizendo que você não vai dormir bem hoje, vai ficar com a consciência pesada, hein? Ai, que Porque você viu legal. tantas informações de forma gratuita, vai lá no Instagram, @Direito Costumes, e passa a nos seguir. Lá tem vídeos top falando de caminhoneiro, aliás, de todas as categorias, né, Guilherme? Todos os dias eu gravo vídeo, coloco posts, notícias, decisões. O @Direito Consciente lá no Instagram é um canal teu, não é um canal meu. Eu só sou uma emissora desse conhecimento, eu só sou uma pessoa... Como? Uma mensageira, minha amiga está aqui falando, eu só sou a mensageira desse conhecimento, é tudo feito para você e de forma gratuita, gente. Gratuito. Esse conteúdo poderia ser empacotado ou vendido como curso, como qualquer outra coisa. Ele é todo gratuito para você. Então, @Direito Constituinte, tem conteúdo de todas as categorias. E se você não encontrar lá, se você não conseguir tirar a tua dúvida nesse canal lá, @Direito Constituinte no Instagram, me manda uma mensagem que eu gravo o vídeo somente para você. Guilherme, você deixou os nossos contatos aqui? É 21, estou no Rio de Janeiro, 964326189, 21964547100. Passa um direct lá no @Direito Constitumes e a gente atende o Brasil inteiro, porque o processo é eletrônico. Show. Vamos compartilhar, me ajuda a levar a informação e o Diogo também para todo mundo, tá bom? Sim, com Diogo, certeza. mais uma vez, muito obrigada por poder Eu que agradeço. compartilhando do conhecimento e ajudando tanta gente, Diogo. Sim, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço mais uma vez. Quero aí mandar um abraço, né, para todos aí, para a Paola, para o Guilherme. Sim, obrigada a minha equipe toda, muito obrigada. Toda a Guilherme sua está essa hora equipe. aqui, ó. Daqui a pouco ele Sim, vai falar que sim. está fazendo hora extra. Aí, ó. Hora extra. Tá bom? Um Muito abração obrigada, Diogo. e agradeço também a abraço, todos Diogo. que estiveram aí. Fiquem com Deus e até a próxima, viu, doutora? Até a próxima. Pode me chamar, Diogo, eu estou a seu serviço. Serviço Tá dos bom. empregados. Tá ok. Tchau, Beijo. tchau, viu? Isso aí.